E aí, estrelas do conhecimento, tudo bem com vocês? Hoje estamos prestes a desvendar os segredos das pirâmides mais incríveis do mundo, as pirâmides ecológicas. Vocês já se perguntaram como a vida na Terra se organiza e mantém um equilíbrio? Bem, essas pirâmides são as chaves para desvendar esse mistério. Primeiro, vamos mergulhar nas pirâmides ecológicas de energia. Elas mostram como a energia flui através dos níveis tróficos em um ecossistema, desde os produtores até os consumidores. Em seguida, temos as pirâmides ecológicas de biomassa. Elas revelam uma quantidade de matéria orgânica ou biomassa em cada nível trófico. E vocês não vão acreditar no que encontraremos. E por último, mas não menos importante, as pirâmides ecológicas de números. Elas nos mostram quantos organismos estão presentes em cada nível trófico. E a matemática da natureza é mais intrigante do que você imagina. Então prepare-se para uma aventura repleta de números, energia e biomassa, enquanto desvendamos essas pirâmides misteriosas e revelamos os segredos da vida selvagem. Vamos construir juntos nosso próprio conhecimento ecológico e descobrir como cada peça se encaixa nesse quebra-cabeça chamado natureza. Prepare-se para uma aula que vai balançar o mundo natural. Bem-vindos à maravilhosa jornada das pirâmides ecológicas. O número de organismos, sua biomassa e a quantidade de energia contidos em cada nível trófico podem ser representados por meio de diagramas conhecidos como pirâmides ecológicas. Nelas, minha gente amiga, cada nível trófico está representado por uma barra, cujas dimensões são equivalentes aos valores representados. Há 3 tipos de pirâmides ecológicas: a de números, a de biomassa e a de energia. Pirâmides de números indicam, minha gente amiga, a quantidade de organismos em cada cadeia alimentar. Assim, gente, na cadeia aqui, ó, nessa cadeia, vemos que 5.000 plantas, tá vendo? São necessárias para alimentar 500 gafanhotos, que por sua vez alimentam uma única ave. Uma pirâmide de número, na sua representação, tem um inconveniente de igualar os organismos sem levar em conta, minha gente amiga, o seu tamanho e sem representar adequadamente a quantidade de matéria orgânica. Pois é, nos diversos níveis aí, ok? Aqui está um exemplo de uma pirâmide de números. Olha só, 5.000 plantas, 500 gafanhotos. Isso quer dizer que 500 gafanhotos comem 5.000 plantas e uma ave come 500 gafanhotos. Dessa forma, pirâmides de números podem apresentar-se invertidas e assim não constituem boas representações visuais das relações alimentares no ecossistema. Agora observe aqui, ó, tá vendo? Em A, essa pirâmide aí, ela representa uma situação em que o nível dos produtores consiste em algumas poucas plantas de grande porte, tipo uma árvore, né, por exemplo. Já essa aqui, gente, tá vendo ali, ó? Essa pirâmide ali, ó, situação um pouco comum. O laranja e o cinza, o segundo e o terceiro nível tróficos, consistem respectivamente em parasitas, como insetos que sugam a seiva de uma planta, e hiperparasitas, protozoários ou vermes que vivem no intestino desses insetos. Olha o formato da pirâmide, que louco, 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 louco. Pirâmides de biomassa. Bem, são construídas pela avaliação das biomassas nos vários níveis tróficos de uma cadeia. Veja o exemplo aqui. Ali está naquela figura, representa aí a biomassa dos diversos níveis tróficos de um campo abandonado, ok? Ali a gente tem produtor 470 gramas por metro quadrado. Depois vem os herbívoros, 0,06 gramas por metro quadrado. E por fim vem aí os carnívoros, né? 0,01 grama por metro quadrado, certo? Bem, o inconveniente da pirâmide de biomassa
é que nela não se leva em conta o fator tempo. Ela apenas representa a massa biológica em um dado instante, não acusando, portanto, a velocidade com que a matéria orgânica é produzida. Quase sempre, minha gente amiga, a massa de produtores é maior do que a de consumidores. Às vezes, no entanto, uma pirâmide de biomassa pode apresentar-se invertida. Aqui, nesse esquema aqui, tá vendo? Você aqui percebe que no momento da medição, ó, a biomassa de fitoplâncton é bem menor do que a de zooplâncton, certo? Isso pode parecer estranho, Ocorre, porém, que a taxa de reprodução do fitoplâncton é muito mais elevada que a do zooplâncton. E a velocidade de consumo do fitoplâncton pelo zooplâncton é muito grande. Fica fácil compreender assim que uma biomassa aparentemente pequena de produtores possa sustentar aí uma biomassa grande de consumidores de primeira ordem, certo? Esquisita essa pirâmide, né? Esquisita. Pirâmide de biomassa invertida. E temos também as pirâmides de energia. São um modo mais satisfatório de representação, na verdade. Essas pirâmides, elas nunca são invertidas. Elas mostram sempre de forma clara o princípio da perda de energia que ocorre aí a cada nível trófico. Observe. Está vendo ali como a energia vai diminuindo à medida aí que os níveis tróficos vão avançando? Um dos inconvenientes de qualquer tipo de pirâmide é o fato de não estarem retratados nela os decompositores, que são importantes componentes dos ecossistemas, os decompositores, tá ok? E que tal uma revisão para que você entenda melhor as pirâmides ecológicas? Pois é, são formas gráficas aí de representar os níveis tróficos de uma cadeia alimentar. Existem 3 tipos principais de pirâmides ecológicas: de número, de biomassa e de energia, ok? Vou falar de cada uma delas de novo para que você entenda bem o conteúdo. Pirâmide de número representa a quantidade de indivíduos em cada nível trófico. Por exemplo, se em uma comunidade temos 500 mil ervas produtores, 50 mil roedores herbívoros, consumidor primário, 10 mil serpentes, consumidor secundário, e 10 águias, consumidor terciário. A pirâmide de números é essa aqui, ó. Tá vendo? Nesse caso, a pirâmide é direta, pois o número de indivíduos diminui da base para o topo, ok? Em algumas situações, a pirâmide pode ser invertida, quando um único produtor serve de alimento para muitos consumidores primários. Por exemplo, uma árvore que sustenta vários insetos herbívoros. Pirâmide de biomassa representa a quantidade de matéria orgânica presente no corpo dos organismos em cada nível trófico. A biomassa expressa em massa do organismo por unidade diária. Por exemplo, aqui, ó. Normalmente, a pirâmide de biomassa é direta, pois a matéria orgânica diminui da base para o topo, normalmente. Por exemplo, se em uma comunidade temos as seguintes quantidades de biomassa, em cada nível trófico, a pirâmide será assim, ó. Tá vendo? Em alguns casos, a pirâmide pode ser invertida quando os produtores possuem vida curta, são pequenos e se multiplicam rapidamente, acumulando pouca matéria. Isso ocorre em alguns ecossistemas aquáticos, onde o fitoplâncton é o principal produtor. O fitoplâncton, nome lindo. Pirâmide de energia representa aí a quantidade de energia distribuída em cada nível trófico. A energia diminui da base para o topo, porque parte dela é incorporada por cada nível trófico e a outra parte dissipada em forma de calor. Por isso, quanto mais curta for a cadeia alimentar, mais energia será aproveitada. A pirâmide de energia nunca será invertida, nunca, pois os produtores sempre armazenam a maior quantidade de energia. As pirâmides ecológicas são gráficos bem legais, que mostram os níveis tróficos de uma cadeia alimentar. É demais. E se
três tipos delas que eu vou te apresentar. São as de número, biomassa e energia. Vamos lá! Pirâmide de números conta quantos indivíduos tem em cada nível trófico, desde os produtores até os predadores. Eu vi no livro, ela pode ser direta, quando diminui do chão ao céu, ou pode ser invertida, quando um produtor sustenta muitos répteis. Esse é o papel. A pirâmide de biomassa mostra a matéria orgânica que está presente no corpo, nos organismos de cada categoria. Não se engana, ela também pode ser indireta. Toda biomassa reduz do verde ao azul, ou pode ser invertida, quando o fitoplâncton é o menor produtor. O norte a sul. Pirâmide de energia indica energia armazenada em cada nível trófico, que é passada ou dissipada. Ela nunca será invertida, pois os produtores sempre têm mais energia será aproveitada. Esse foi meu cordel da alegria sobre as pirâmides ecológicas. Espero que tenha gostado desse cordel e aprendido mais sobre ecologia, um assunto mais gostoso do que o mel. Vamos fazer uma questão de vestibular sobre este assunto maravilhoso, pirâmides ecológicas, tá ligado? No ecossistema, um fungo, uma coruja e um coelho podem desempenhar os papéis respectivamente de: letra A, decompositor, consumidor de segunda ordem e consumidor de primeira ordem. Letra B, produtor, consumidor de primeira ordem e consumidor de segunda ordem. Letra C, consumidor de primeira ordem, consumidor de segunda ordem e consumidor de primeira ordem. Letra D, consumidor de segunda ordem, consumidor de terceira ordem e consumidor de primeira ordem. E letra E, decompositor, consumidor de primeira ordem e decompositor. E aí, qual é a resposta correta? Dica de lá que eu respondo de cá. Muito bem, resposta letra A, decompositor, fungo. Consumidor de segunda ordem é, no caso, a corujinha, e o coelho será o consumidor de primeira ordem. É, letra A de amor. Por que daí a letra A? Explica aí. Pois é. Gente, cada um dos três organismos desempenha um papel específico em termos de sua posição na cadeia alimentar e na decomposição, certo? O fungo mesmo, eles são decompositores, o que significa o quê? Que desempenham um papel de quebrar a matéria orgânica morta, como folhas sem decomposição, para reciclar nutrientes no ecossistema. Portanto, o fungo é um decompositor. Já a coruja, as corujas são consumidores de segunda ordem, porque se alimentam de outros animais, como roedores, coelhos, e isso os coloca no segundo nível da cadeia alimentar, após os consumidores de primeira ordem, como os herbívoros. E o coelho, gente, os coelhos são consumidores de primeira ordem, porque se alimentam diretamente de plantinhas, produtores, certo? Se alimentam dos produtores. Eles estão no primeiro nível da cadeia alimentar, onde obtêm energia diretamente das plantinhas. Portanto, uma sequência correta de papéis desempenhados por esses organismos é decompositor, consumidor de segunda ordem e consumidor de primeira ordem, correspondendo à opção A, certo?